Rodrigo Caetano, já me ouve? Boa tarde. Te escuto bem, sim. Boa tarde, Rodrigo Caetano, bom ter você aqui com a gente. Eu queria dizer nesse início de programa, o Rodrigo Caetano está ao vivo com a gente, o diretor de futebol do Atlético. Primeiro queria agradecer em nome de toda a nossa equipe, esse carinho que vocês têm sempre com a gente, Rodrigo. A gente sabe das mudanças, né, ocorridas aí com presença de SAF nos clubes, a própria pandemia acaba nos afastando um pouco, né? Da minha parte aqui do Galo, vocês podem ter certeza que eu vou estar sempre à disposição para falar. Eu sei que através de vocês eu estou me comunicando com toda a massa atleticana. Nem sempre eu vou poder responder o que vocês gostariam de ouvir, por uma questão realmente de preservação da informação e até, né, da possibilidade de uma negociação. Mas a gente realmente, passados 2 anos aí, né, Edmar, temos um ótimo relacionamento e eu estou sempre, como eu sempre repito, ninguém fica sem resposta, ninguém fica sem retorno. Às vezes a resposta não é o que gostariam de ouvir, mas ninguém fica sem um retorno. Minha admiração profissional por você, Rodrigo. Olha só, mas, você já tem que começar respondendo o que está em voga no dia de hoje. Nátio Fernandes está indo embora, Rodrigo? Olha, até o presente momento não. É que vamos deixar claro 2 questões ontem levantadas, né? Uhum. Muito se fala por conta da dívida do Galo com o River, ela realmente existe, mas não é isso que vai fazer nós termos que realizar uma negociação que não agrade ao Galo. O Nátio tem mais 1 ano de contrato conosco, aí é claro que ele vem passando por um momento pessoal de gravidez da sua esposa, enfim, mas ele só vai sair daqui, né, caso realmente seja uma negociação importante para o Atlético. Opa, acho que a gente perdeu o contato com o Rodrigo. Ele falava dessa situação do Nátio Fernandes pra gente colocar, né? Tá me ouvindo, Rodrigo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô te ouvindo. Então, só para complementar, então, que fique claro aí para o torcedor, para todos vocês, que a saída de qualquer atleta aqui, eu já venho dizendo isso há muito tempo, nós necessitamos realizar vendas, isso todos vocês sabem, né, o valor do nosso passivo todos sabem, as dívidas que temos também, e agora não por conta disso que nós vamos estar aí nos desfazendo dos nossos jogadores de qualquer forma, não será desse jeito. E o Nath é um jogador importante para o grupo, teve sua contribuição importante nesses 2 anos, e até o presente momento não tem nada que nos mova ou nos motive a realizar essa negociação. Agora, se tiver algum tipo de proposta boa e for o desejo do atleta sair, né, a gente vai ter que pensar a respeito. Fernando Martins Miguel também com a gente nessa entrevista. Fernando Martins Miguel também setorista do Atlético. Boa tarde, Rodrigo, prazer estar falando contigo, obrigado por ser sempre solícito com a gente, né? E queria te perguntar a respeito da lateral direita. Você já disse em outros veículos que a lateral direita talvez há uma possibilidade, né, de ser reforçada para 2023. A gente vê que o Atlético conta hoje com 2 bons laterais direitos que até dividem, né, a titularidade, tanto o Guga quanto o Mariano. Mas caso venha esse reforço, há uma necessidade de saída de um desses atletas, né? O Atlético está negociando o Guga, e se esse reforço seria o Gilberto do Benfica? Tudo bem, Fernando? Prazer falar contigo também. Eu acho que você colocou bem, né? Vale para a lateral direita e vale para outras posições. Há exatos 60, 90 dias atrás, se falava muito em reconstrução, reformulação, e aquilo me pegou um pouco assim, surpreso, porque um elenco que não tinha 1 ano, que tinha sido campeão de tudo, já tão rapidamente se exigir, né, externamente uma modificação drástica, isso aí não faz parte do meu trabalho. Não adianta, porque não penso dessa forma, não sigo essa filosofia, não acredito nisso como modelo de sucesso. Nós temos grandes jogadores e eu estou respondendo isso
olhando o mercado todo. Os nossos jogadores, talvez alguns deles não tenham valor aqui, não dá para também a gente querer que todos, né, sejam unanimidade não existe, mas são jogadores que têm valor esportivo e também econômico, né? Nesse caso, principalmente da lateral direita, é um deles, né? Se você for ver tanto o Mariano como o Guga, certamente seriam titulares em talvez 18, 17 grandes equipes do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, se não mais. Então, às vezes a gente desdenha, às vezes a gente deprecia o que a gente tem de bom. E nós não vamos fazer isso. Aí, emendo a primeira pergunta, né, sobre o Nacho também. O nosso grupo é um grupo de muito bom nível. O nosso treinador atual, ele veio muito por conta disso, saibam vocês, porque ele analisou o nosso elenco, é claro que pediu reforços, mas ele analisou que o Galo realmente tem um elenco de muito bom nível e que ele entende que vai ser competitivo, vai seguir sendo um elenco competitivo. Eu não posso, Fernando, falar em nome, sabe? Não posso. Primeiro porque eu só falo de atletas que já estão contratados pelo clube, não costumo fazer isso. Eu sei que é o papel de vocês questionar, perguntar, e essa época realmente ela é muito estressante, porque muito do tempo do meu trabalho, e que eu não parei depois que acabou o Campeonato Brasileiro, é justamente para isso. Eu, além de prospectar, ter que buscar opções, buscar possibilidades de chegadas e de saídas, a gente ainda passa um bom tempo aí negando alguns tantos nomes que surgem aí no noticiário esportivo nacional. Então, para que eu não tire ninguém do caminho, nem ao mesmo tempo negue e amanhã ou depois o atleta esteja aqui, eu prefiro não comentar de atletas que não estão no Galo, tá? Espero que você me compreenda. Giovana Pires, também setorista do Atlético. Hoje tá todo mundo aqui, viu, Rodrigo Caetano? Né? A galera, a bancada toda triscando aqui pra te entrevistar. Vai, Gil. Oi, Rodrigo, muito boa tarde para você. Falando um pouco sobre SAF agora, nessa parte de investimentos, a gente sabe que o Atlético vive uma dificuldade financeira já há algum tempo. Você sempre falou muito sobre isso, né? Sobre o Atlético buscar oportunidades de mercado para poder reforçar a equipe. E aí eu quero saber se existe um pensamento de uma tentativa, na verdade, por parte do departamento de futebol de adiar um pouco as contratações que seriam para a próxima temporada, já pensando em um possível investidor, que aí, quem sabe, as contratações poderiam ser um pouco melhores, um pouco maiores, né? Existe esse pensamento de adiar um pouco pensando no investidor? Boa tarde, Giovana, prazer falar contigo. Não, sabe por que não? Primeiro porque a gente aqui trabalha com a nossa realidade, né? Ou seja, eu não posso, em futebol tudo é muito rápido. Imagine você, se nós esperássemos os movimentos após o movimento da SAF. A SAF é uma questão de necessidade do clube, né? Todos vocês sabem, o presidente, os 4Rs, o Bruno Musi, que é o CEO, já falou a respeito. Então, assim, temos pessoas extremamente qualificadas para falar do tema. E a gente tem que seguir fazendo o que é possível, em cima de um orçamento que nos foi passado, em cima de uma folha que nós vamos ter até que reduzi-la. Então, assim, a situação é muito difícil. Em caso de confirmação da vinda da SAF, o que pode acontecer é melhorar o cenário, né? Mas eu não posso ficar parado aqui não, Giovana, porque o Campeonato Estadual começa dia 22, né? 21, 22, né? O final de semana. E a primeira fase que a gente ingressa na Libertadores é em 22 de fevereiro, quer dizer, naquela semana de 22. Então, tentar fazer os movimentos ou concretizar os movimentos. E a janela, ela se encerra lá no início de abril, né, para entradas. Então a gente vai seguir monitorando o mercado, mas se tivermos oportunidades, a gente não vai, na verdade, ficar postergando isso, não. A gente vai tentar fazer dentro das nossas condições, talvez com pagamentos parcelados, enfim, pagamentos a serem realizados lá na frente, mas é baseado no orçamento que nós temos, não é baseado em algo que ainda a gente não tem.
Rodrigo, eu tenho uma curiosidade quanto ao novo treinador do Atlético. Eu não tive chance de trabalhar com ele, obviamente eu conheço o histórico dele, né? E, claro, conversando com pessoas que já trabalharam ou ligadas a ele, o nível de exigência dele é muito alto, né? O que eu acho que é isso mesmo, tem que ser isso, e que isso faz com que o trabalho dele em relação aos jogadores tenha esse mesmo nível. Este grupo do Atlético sai de um treinador como o Cuca, que também tem seu nível de exigência, mas tem aquela coisa meio paternal do Cuca, que também é bacana, cada um tem seu estilo, sua forma, né? Ninguém conhece mais esse grupo atual do Atlético do que você, e também conhece os jogadores que estão por vir, que foram pedidos do Cudê ou os que vão sair. Como é que você acha que vai acontecer essa adaptação? Porque talvez essa seja a maior preocupação. Esse grupo que você tem ali, conhece tão de perto e faz tanto essa ligação, você acha que vai ter uma adaptação tranquila com o novo treinador? Olha, Dimara, assim, conheço bem o Cudê, trabalhamos juntos no Inter. Ele teve a oportunidade de elevar o nível de muitos atletas na época. A equipe dele é uma equipe extremamente física. Física não significa que não tenha técnica. Eu quero dizer que ele valoriza demais a questão da intensidade, do perde-pressiona, de geralmente percorrerem o máximo de quilometragem no jogo. E os treinos dele são reflexo, aliás, o jogo é reflexo do treino dele. Então, será assim. Mas como tu mesmo disseste e realmente foste muito feliz, cada treinador ele tem o seu método, os seus conceitos, né? E muitas das vezes um determinado treinador ele não consegue tirar do elenco o máximo dele, mas não é porque ele não tem capacidade, é porque muitas das vezes essa questão do entendimento do trabalho ele demanda um pouco mais de tempo, e nós aqui no nosso país a gente não tem isso, né? Temos aí o exemplo, teve a saída do Turco, depois a chegada do Cuca, e a nossa equipe na reta final parece que, né, encaixou ali já com a modelagem essa do Cuca, que foi e é talvez o maior treinador da história do Galo, e que também tem muita exigência, tem muita estratégia também, mas é como te disse, por nenhum deles não tem a mesma, vamos lá, tem alguns conceitos parecidos, mas não são iguais, né? E o elenco ele tem que se adaptar, ele tem que ter essa capacidade. Nós temos jogadores experientes, mesclados com jogadores jovens, e jogadores de muita hierarquia, né? De muita experiência, nem sempre a experiência é só a idade, né? Eu digo acostumados a grandes jogos. E eu tenho muita esperança que eles compreendam o modo do Cudê e o modelo de treino e de jogo dele, porque os jogadores podem realmente elevar o seu nível de performance no decorrer da temporada. Essa é uma esperança e uma expectativa que a gente tem. Rodrigo, Fernando de novo aqui, eu quero voltar a respeito da SAF, né? É um cenário que deixa qualquer profissional dentro do clube com incertezas, né? Digamos assim, porque a gente não sabe o que vai ser o investidor chegando e tudo mais. E a gente sabe também que você foi cobiçado há pouco tempo pelo Grêmio, né? Um clube no qual você também começou na carreira não só profissional, mas de futebol também. Eu queria saber se houve alguma certeza que o clube te desse, né, ou alguma condição para os investidores de que a gestão de futebol permaneceria com você no futuro, em caso o Atlético se transformasse em SAF. Legal, Fernando, legal a tua pergunta. Não, cara, eu assim, realmente eu tive, no decorrer desse ano principalmente, alguns tantos convites que não foi só o do Grêmio, mas eu nunca abri a possibilidade de uma ou de uma saída, porque eu tenho um compromisso. Eu renovei meu contrato com o presidente Sérgio, Dr. Murilo Procópio, com os 4 R's. É óbvio que lá na época, meados de agosto, não tinha esse cenário um pouco mais
presente, né, da SAF. Quando isso ocorreu, a gente conversou novamente, mas eu não posso exigir deles qualquer tipo de garantia, eu não tenho esse direito, eu tenho que esperar realmente os movimentos aqui, por isso que eu falei ali para Giovana também em relação ao orçamento, vale um pouco para a questão administrativa também, viu, Fernando, porque é natural que se alguém chegar aqui e realmente quiser modificar o comando do departamento de futebol, não é o que eles me passam, tá? Não é o que o presidente, os 4Rs me passam, porque uma modelagem sugerida de SAF aqui pro Galo é um pouco diferente, né? Me parece que a ideia é que eles sigam participando da gestão do futebol. Então isso é o que a gente sabe no momento, sabe? Não tenho nada além disso. Eu vou seguir tocando o meu trabalho aqui. Eu costumo dizer que, independentemente de prazo de contrato para frente, um gestor, né, que realmente segue esses princípios e valores, ele tem que planejar, ele tem que trabalhar como se ele ficasse 10 anos, seja num clube, seja numa empresa, seja em qualquer instituição, né? Não dá para você, por caso determinado, que você vai deixar de planejar o futuro. Então eu vou seguir desse mesmo jeito, né? Tá? Mas obviamente que a gente aguarda para ver como que serão os movimentos lá na frente, mas na questão financeira do clube, isso eu posso te afirmar que é difícil haver outra solução melhor do que essa da SAF, por todas as dificuldades que a gente vem enfrentando. Rodrigo, Giovana de novo aqui, você já falou sobre esse início de pré-temporada, né? O Atlético começa na próxima semana já essa preparação para 2023, já anunciou o Paulinho, e aí eu quero saber de você que também falou, né, sobre já começar a temporada, já começar 2023 com muitos desafios, quero saber sobre a importância de começar essa pré-temporada já tendo o time mais formado, né? Você também já disse sobre a chegada, né, e saída também de 4 a 5 jogadores, quero saber como é que está o planejamento do Atlético em relação a isso, se dá para esperar de que tenha realmente a pré-temporada com esse elenco já quase formado para 2023, e também a importância de que tenha, né, que o Eduardo Cudê tenha esses nomes já definidos para pensar nesse planejamento do próximo ano. Bom, Giovana, o que eu posso dizer é que se nós tivéssemos o dinheiro que o Brasil imagina que a gente tem, seria bem mais fácil, né? Então, e outra coisa que é importante também em relação à tua pergunta, porque o torcedor, ele pode ter uma ideia, às vezes são ventilados nomes, né? Não, porque o fulano tá... E aquilo ali já é uma verdade absoluta. Eu vou usar o exemplo, né, de um modelo de sucesso, que foi o caso do Paulinho. Há muito tempo atrás que a gente vinha conversando, mas há muito tempo. Na janela do meio do ano se fez uma tentativa junto ao Bayer Leverkusen, que não quis liberar o atleta, não quis nem conversar. Então, entre o nome já sai com 100% de certeza, até o jogador ser anunciado oficialmente. Então, muitas vezes, né, vocês me perguntam, Rodrigo, e tal jogador, eu digo, não posso falar, ou então eu descarto. São muitos os detalhes em qualquer negociação, tá? Independentemente de nome, de prestígio, de trajetória, são muitos os detalhes entre você identificar um atleta, pesquisar, provar tecnicamente e depois poder anunciá-lo, contrato, detalhe, anúncio, uma série de questões. Não se faz mais contratações como antigamente, né, de um nível, isso eu falo em geral no futebol brasileiro, é só vocês verem aí como os clubes têm se movimentado pouco, né? E como eu disse, o nosso treinador veio para cá porque ele tem a convicção de que o nosso elenco já é bom, ele pode ser melhorado, sempre. Imagine alguns clubes que têm que reformular mesmo. Imagine alguns clubes que eles têm que montar um elenco aí de 10, 12 peças. Olhem o grau de erro, a margem de erro que quando você leva, o grau de risco disso, o risco financeiro também. Quer dizer, nós não vamos nessa linha. Pelo menos enquanto eu estiver aqui no Galo, não vai ter esse negócio de cada final de ano trocar 10 peças, vir 10 peças e fazer um passivo acumulado aí. Não. Sob hipótese nenhuma. Seja com pressão ou sem pressão, vai ser com responsabilidade, dentro do tempo possível, no melhor tempo possível, melhor dizendo, tá? Na maior velocidade, mas dentro de cautela, de zelo e tentando fazer a melhor negociação. Então, não sei te dizer o que teremos para esse dia 14, provavelmente só o Paulinho mesmo, e aí sim, em janeiro, a gente
Até lá a gente vai seguir fazendo as negociações para ver se a gente atende aí essas 4, 5 peças para chegarem, contando com o Paulinho, sim. Então seriam 4. Ô Rodrigo, ontem eu disse aqui, quando do anúncio, né, da negociação do Rafael goleiro para o São Paulo, que todas as vezes que o Everson tinha algum problema ou se alguma situação e que a substituição era do Rafael, a gente tinha uma certa tranquilidade, né? Porque o Rafael é um grande goleiro, tanto é verdade que o São Paulo quis, né? O São Paulo que tem essa referência de ter como treinador um dos maiores goleiros que a gente viu jogar também, que é o caso do Rogério Ceni. O Rafael precisa dessa história, né? Ele cansou de ser reserva também, uma hora é o Fábio, outra hora é o Everson, e ele tem capacidade para isso, né? Sei também que é uma questão salarial, mas sei também que a questão da reserva do Atlético, com todo respeito que a gente tem a quem está por lá, né, vai mudar na experiência, vai mudar nessas circunstâncias. Vocês pensam nisso, numa reposição, já que são competições tão importantes, né, a chamada pré-Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, ou seja lá o que for que o Atlético vai chegar, tem uma reposição nessa posição ou é o que a gente está acompanhando de goleiros que o Atlético tem hoje? Dimara, primeiro que o Rafael, nós não podíamos impedir que o Rafael fosse para um clube com a expectativa de jogar. Por tudo que ele fez para vir para o Galo, né? Ele assumiu um risco altíssimo em vir para o Galo, é um grande garoto, um menino espetacular. A gente perde o convívio com ele, né? Porque realmente é um grande exemplo, um grande profissional. Porém, nós não tínhamos esse direito e fizemos a negociação. E acho que vai ser bom para todas as partes. A gente deseja muito sucesso para ele, porque ele merece. Outro ponto é que nós também precisamos colocar os jogadores que são formados na base para jogarem aqui no Galo. A gente seguidamente vê essa cobrança, essa exigência, e quando nós temos na posição, em uma determinada posição, um atleta que a gente acredita muito, como é o caso do Matheus Mendes, depois vem Delfim, vem Robert, vem vários outros, por que nós não vamos fazer isso? O Matheus já não é tão jovem, já jogou Série B, já foi grande destaque no CSA, já jogou aqui conosco, já pegou pênalti em jogos. E se nós não fizermos isso e quebrarmos um pouco esse paradigma, nós vamos seguir com o estigma de que o Galo não usa e não revela jovens valores. Hoje é no gol, amanhã ou depois serei perguntado, Dimara, mas vem cá, vocês venderam alguém, não vão comprar outro? Então nós temos que também definir o que a gente quer, né? Se a gente aqui identifica que nós temos um jovem com potencial, será ele sim. E nesse caso, o sucessor é o Mendes. Tá aí, então. Ô, Rodrigo, eu preciso te liberar, obviamente, e tudo mais, mas eu queria... A última pergunta. O que o Cudê pediu, hein? No primeiro dia aqui, eu acho que ele... Não sei qual foi o cardápio dele. Foi um cardápio de água. Não pediu nada demais pra... Um táxi pra ir do aeroporto, pedir muito do cardápio. Não, vai pedir um cardápio mineiro aí, ele vai se acostumar, pode ficar tranquilo. Eu só queria fazer uma última pergunta, Rodrigo, se me permite. Claro. Esse zagueiro sai esse ano ou vai ficar pro ano que vem essa contratação desse possível zagueiro, que a torcida tá louca por um zagueiro aí? Quando eu falei que nós estaríamos buscando um jogador para esse setor, é muito mais por uma questão, eu não estou desmerecendo os que aqui estão. Vem cá, o que nós vamos falar? Do Nathan Silva, campeão brasileiro, Copa do Brasil. O Gemerson, seleção brasileira através do Galo, referência. E o Hever, então, é uma entidade, né? Por tudo que ele já ganhou aqui. E o Igor Rabelo, que a gente espera que esteja aí apto já final de abril, início de maio. Mas é uma questão de número, né? Com a saída do Júnior Alonso, é uma questão de número. Então, é importante que isso fique claro. E aí a gente está estudando muito, trabalhando aqui diuturnamente junto com... Inclusive estou aqui nesse momento na Cidade do Galo, como quase todos os dias, trabalhando aqui com o nosso departamento de mercado para vasculhar e viabilizar um atleta que sirva e que atenda as características de jogo do Cudê. Vamos ver, não dá para pôr... Eu falei para a Giovana aquela hora, Fernando, é difícil
falar em tempo, em negociação de futebol. Já se viu tantas idas e vindas. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que a gente sempre trabalha com muita cautela e muito zelo para preservar a imagem do Galo, né? Essa é a minha obrigação. Então, quando algo tiver concretizado, a gente vai ter o prazer de anunciar. 1 ou 2 zagueiros? Não. Pode ser que a gente pretende buscar, sim. Aí depois vamos ver o que o treinador analisa, né? Uma coisa de cada vez. Tá bom. Hoje você tá difícil, Rodrigo. Eu queria te dizer, tá? Não, mas Dimara, que assim, a gente é isso que eu falo, o futebol mudou, sabe? Muito. O futebol mudou. Nós não podemos trabalhar com a irresponsabilidade de botar vários aqui num ônibus, vocês não fazem parte do elenco, traz mais 10, depois no final do ano mais 10, não. Bom, eu tô falando por essa gestão, né? Claro. Entendeu? Não são essas as diretrizes que me são passadas e não serei eu que vou executar diferente disso. Então nós vamos tratar com responsabilidade. É isso. Só vamos trazer se for bom para o clube e se for algo que seja viável de ser cumprido. Por isso. É isso, olha, Rodrigo, queria te agradecer muito na época em que o Grêmio, né, nesse período que o Grêmio falou de você e tudo mais, essa equipe aqui foi unânime em dizer que seria muito complicado pro Atlético achar um outro nome, né, hoje é difícil, talvez você não consiga colocar, eu pelo menos não consigo fazer cálculo nem de mão de colocar outro diretor de futebol no seu nível, tô sendo extremamente sincera porque isso a gente falou aqui, todos Obrigado, nós, querido. Toda a equipe, porque é um trabalho muito difícil, ao contrário do que muita gente pensa, né? Essa ligação, treinador, diretoria, SAF, quando vem, jogador, ou seja, é uma gama de pessoas. Agentes, mercado, sim. Né? Outros clubes, né? Não é para qualquer um, não é para qualquer um conhecer o mercado nacional, internacional. A gente tem N exemplos por aí de gestões que acabam indo todas quase para a justiça por incoerências, né? E a gente sabe da sua forma de conduzir, do seu caráter, que já vem há muito tempo, quem conhece a sua história sabe disso. Então, aproveitar que a gente está aí nesse restinho de ano e tudo, desejar que tudo corra bem pro Atlético, para você, se vier SAF, se não vier, pra frente aí, que a gente possa ter o Atlético brilhando mais uma vez, né, como foi na temporada 2021 e com acertos, e que dê tudo certo pro Cudê, né? Ninguém torce, né, ou para um trabalho novo para que não seja de forma diferente ou não ser no acerto. Então, toda a sorte do mundo para vocês aí na nova temporada e no trabalho, tá bom? Dimara, obrigado pelas palavras, obrigado pelo carinho de sempre. Sabe que o respeito e a admiração é recíproco, tá? Obrigado a você, obrigado, Giovana, Fernando, eu estou sempre à disposição, como eu te falo, Dimara. Assim, vocês possibilitam que nos comuniquemos com o nosso torcedor, né? É para eles que nós estamos aqui. Então, estarei sempre à disposição, certamente a gente vai falar antes do final do ano, né? A gente reabre com a temporada certeza, gente, isso é só aqui que a gente está despedindo. E vou estar sempre às ordens aqui, tá bom? Obrigado mesmo pela oportunidade de falar com vocês. Valeu demais, Rodrigo. Beijo obrigada. Grande. Beijo grande pra você. Então é isso, gente. Demos uma passada aí no Atlético. Acho que muita coisa, né? Ficou claro que o deve chegar, é uma outra forma de trabalho, existe uma adaptação, toda a diretoria está trabalhando para que dê certo, né? Para que a coisa funcione. Não é certeza, né? Essa certeza a gente só vai saber no trabalho, porque cada um é cada um, tem uma mente, tem uma história, né? Mas a gente sabe que o trabalho está sendo feito para que dê certo, né? Sem dúvida. Nath Fernandes só sai por uma compensação financeira, tá que ficou vendo, bem né? claro. Tanto, além dele, o Guga também, que é um jogador que é pretendido, mas também legal só vai... isso, porque todo mundo botando Google em tudo quanto é time. Só vai sair se o Atlético achar uma quantia, né, que satisfaça, enfim. Não quis falar sobre os nomes, né, que Gilberto na lateral ou um possível zagueiro, mas... Ou um ou dois, né, Dimara? Um ou dois zagueiros. É 2, viu? O Rodrigo já desligou? 2. Você também achou que é 2, né? Também sentido, pelo menos um por enquanto, segundo em breve. Tá, Tiano, torcedor. O pessoal tá trabalhando, viu?